Fechar com Andreas Pereira, é o que diz a maioria dos jornais brasileiros no dia de hoje. O valor é cerca de 15 milhões de euros. O ex-jogador do Flamengo e também da seleção brasileira, atualmente não vem sendo chamado, pode então retornar ao Brasil. Todo mundo lembra que ele teve aquela falha no Flamengo que entregou aí o jogo da Libertadores e vitória do Palmeiras. Tivemos hoje a final da Supercopa da Arábia entre Al Ahly e Al Nassr. E não deu pro robozão Cristiano Ronaldo. No tempo normal, o Cristiano até marcou, mas o jogo ficou no empate em 2-2, uma falha do goleirão aí, ó, da seleção brasileira, o Bento, levou o jogo para os pênaltis. E nos pênaltis, Cristiano converteu, mas tivemos aí uma falha da equipe do Al Nassr. Então, vitória da equipe do Al Ahly, campeão da Supercopa Saudita. E mais uma vez, Cristiano não conquista títulos pelo Al Nassr na Arábia Saudita. Tá passando em branco o Cristiano Ronaldo, né? Mas por outro lado, ele se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols por 4 clubes diferentes. Ele agora tem 100 gols no Al Nassr e falta um gol apenas para superar a Juventus, onde ele marcou 101 gols na passagem por lá. E agora pode superar aí pelo Al Nassr, o robozão com 40 anos de idade, hein? E o Benzema tá tentando ajudar na contratação de Casemiro pelo Al Ittihad. O Al Nassr já tentou a contratação de Casemiro, não foi bem sucedido, e por enquanto o Al Ittihad agora é o clube saudita que tenta levar ele para lá. Vamos ver se ele vai preferir jogar com Cristiano Ronaldo ou com Benzema. Segundo Fabrício Romano, o Tottenham não desistiu de Savinho e vai subir a aposta, hein? Começando com 45 milhões de euros, eles vão oferecer agora 70 milhões de euros pela contratação de Savinho e vai ficar aí insustentável. O City vai ter que vender porque quer contratar aí o Rodrigo e aí sim ficaria difícil mantê-lo lá no Real Madrid. Xabi Alonso, né, vem falando nas coletivas que quer contar com o Rodrigo, mas num tom meio que não sei se vou contar mesmo, né? Então até agora ele não jogou ainda como titular e pode ser uma saída para o City, ainda mais se eles venderem Savinho. O próprio Pep Guardiola disse que se venderem Savinho eles vão ser obrigados a contratar mais um ponta e um de nome, de peso. Então, Rodrigo chegaria aí no Manchester City. E tivemos o primeiro clássico do Manchester City na rodada do campeonato inglês e foi derrota. Perderam em casa para o Tottenham por 2-0. O jogo foi marcado aí por muita confusão, inclusive com o Richarlison discutindo dentro de campo. E o City não conseguiu inverter o placar e foi derrotado. Tá começando aí não tão bem, né? Pode ter uma vitória, mas uma derrota num clássico complica o início aí da temporada pro Pep Guardiola e ele não gosta nada disso. A gente sabe muito bem como que é o treinador do Manchester City, né? FIFA e Donald Trump anunciaram hoje que a Copa do Mundo terá esses sorteios dos grupos no dia 5 de dezembro em Washington. É lógico que a Copa não vai ser só nos Estados Unidos, teremos o Canadá e o México envolvidos, mas a maioria das partidas será lá, então o sorteio vai acontecer nos Estados Unidos. Há muitos rumores, inclusive nessa semana, em que a seleção brasileira poderia ficar de fora por conta das sanções que vem acontecendo entre os dois países, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá. Por enquanto, nada certo, apenas muitos rumores de que a seleção vai ficar fora da Copa. E ontem o Chelsea aplicou uma goleada no West Ham, time de Paquetá. Tivemos até um golaço do Paquetá na partida, mas o Estevão levou o prêmio aí de jogador da partida, né? Tivemos excelente desempenho também de João Pedro. O Estevão teve uma falha, inclusive o técnico falou muito mal da falha dele, entregando aí a bola pro Paquetá fazer aquele golaço. Mas em seguida ele se recuperou, jogou muito bem e também deu uma assistência pro gol aí da equipe do Chelsea. 5-1, placar final. Marcos Leonardo pode ser negociado da equipe do Al Hilal, ele vai ser colocado à venda e pode pintar na equipe do Flamengo. Muitos rumores hoje aqui no Brasil e vários portais, inclusive aqueles especializados no Flamengo, de vários influencers, já marcando aí o Marcos Leonardo como possível novo contratado da equipe, hein? Pode ser que seja um substituto para o Pedro no futuro, já que o Flamengo quer negociar o Pedro. Será que vai acontecer mesmo? Mas eu não trocaria o Pedro por ele. E você? Comenta aí, torcedor flamenguista. E o Real Betis, que ainda não chegou num acordo com o Antony, pode perder ele por Fenerbahçe da Turquia, que chegou com tudo para tentar contratar ele. Parece que vem com uma oferta pesada para o Manchester e pode levá-lo por empréstimo, hein? O Real Betis precisa se aligerar, precisa correr
contra o tempo para não perder o Antony. Eles estão oferecendo valores baixos, estão esperando chegar ao fim da temporada, achando que ninguém mais ia oferecer valores mais altos do que o dele. E agora se complica. O Antony quer continuar jogando no Betis, porém aí tem ofertas de Portugal também, do Sport, por enquanto ainda não concretizada também. E agora aparece mais um time da Turquia interessadíssimo na contratação do Antony para a próxima temporada, eles que tiveram interesse também no Neymar, e pode ser que vai para lá para jogar com o José Mourinho, hein? Falando agora de seleção brasileira, a gente sabe que já tem a lista com 50 nomes que foram vazados, já mostramos vários nomes aqui no canal para vocês, mas hoje vários portais do Brasil divulgaram que o Neymar não vai ser convocado, porque eles querem fazer novos testes, principalmente o Ancelotti, tá viajando o Brasil todo, assistindo várias partidas, e também não vai chamar o Rodrigo. O Rodrigo estava na pré-lista, mas vai ficar de fora, inclusive já foi informado pelo Ancelotti, e também o Vini Júnior, a gente sabe, já foi aí informado que não vai ser chamado porque ele está suspenso de uma partida e não seria chamado só para uma. No caso do Neymar, a divulgação é que o Ancelotti já conhece muito bem o futebol do Neymar e não precisaria vê-lo em campo para saber que ele, lógico, é um cara que vai fazer falta na seleção brasileira e por isso ele quer testar novos nomes para a seleção. Há outros falando que não seria isso, ele não gostaria de se queimar agora e o Neymar ser lesionado novamente, por isso que ele não vai levar. E muita gente já apostando que é porque o Ancelotti não vai levar o Neymar mesmo para as próximas partidas e que ele quer formar uma seleção sem o Neymar, inclusive já pensando na Copa do Mundo, uma possibilidade do Neymar chegar lesionado até lá. Será que ele vai abrir mão e vai mudar a panela da seleção brasileira? Será que o Ancelotti vai conseguir fazer isso? Trazer novos nomes para a seleção brasileira? Vários nomes do futebol brasileiro que ele não conhece e que ele quer testar nessa convocação. Será que vai acontecer, galera? Diz aí quem você acha que deveria estar nessa convocação e que não poderia faltar, ou que ele tá errando em não levar o Neymar e nem o Rodrigo por já conhecer o futebol. Começamos então com o mercado da bola. O Manchester tá pretendendo comprar o Rabiot, que tá atualmente no Olympique de Marseille. A gente lembra dele dos tempos de Juventus, os tempos de Paris Saint-Germain, mas agora parece que ele vai para a Premier League. Há um bom tempo já clubes da Premier tentam a contratação de Rabiot, o que não aconteceu. Agora o Manchester passa por uma renovação no elenco inteiro, inclusive no meio-campo, e ele chegaria para compor então o meio-campo, a princípio junto com o Casemiro, mas já há rumores de o Casemiro ser negociado para a Arábia Saudita, né? Vamos ver se vai se concretizar então a compra aí do Rabiot. Bora falar agora do Sancho, que também está na lista de dispensa da equipe do Manchester há algum tempo, né? Ele com Antony, Garnacho e alguns outros nomes devem deixar a equipe. Ele passou pelo empréstimo no Chelsea, mas retornaria agora. O Chelsea não quer continuar com ele, passou pelo empréstimo também no Borussia. E agora surge então a opção de compra da equipe do Bayern de Munique. Isso mesmo, o Bayern está interessadíssimo na compra dele, tentou comprar o Xavi Simons, não conseguiu e agora tenta então o Sancho. Parece que é uma boa opção, né? Eles que perderam o Coman lá para a Arábia Saudita, para a equipe do Al Nassr, pretendem se reforçar na ponta, então o Sancho chegaria aí muito bem na equipe do Bayern e deve acontecer a negociação segundo a imprensa inglesa. Libertadores da América, então tivemos os confrontos finais ontem definidos, então o chaveamento aí final das quartas, né? A gente teve o São Paulo classificado já essa semana, teve o Botafogo eliminado ontem, o Flamengo eliminando o Inter, o Palmeiras também se classificando e o River também vão ter aí confrontos importantes, então, na próxima fase da Libertadores. A gente sabe que os brasileiros ficaram praticamente todos de um lado da chave, o Flamengo ficou sozinho do outro lado. E bora dar uma olhada como ficou então o chaveamento aí, ó. Então tá aí do lado esquerdo do chaveamento, vão ter Palmeiras e São Paulo. Se os dois passarem a semifinal, o Flamengo tem um caminho livre sem pegar brasileiros até a final. Pep Guardiola, em entrevista coletiva ontem, questionado sobre a acusação aí do City sobre fair play financeiro, ele disse que a equipe compra e vende jogadores conforme o mercado. Ele não sabe se as outras equipes estão gastando mais do que o City, como que está o mercado, mas ele garante que o City segue todas as regras da Premier League, então não terá nenhum problema com isso. E a equipe do City vai seguir contratando, é isso que ele diz, não vão parar por conta dessas acusações, né? E a gente sabe que há um interesse muito forte agora numa possível venda de Savinho e uma compra de Rodrigo. Por isso ele foi questionado pelos repórteres e respondeu dessa forma, que eles estão no mercado.
Rúben Dias, o zagueirão do Manchester City, apresentou hoje aí a sua renovação contratual com a equipe até 2029. Havia rumores de uma possível saída do Manchester City, mas não se concretizou. Ele continua então no City até 2029. É um dos melhores zagueiros da atualidade, vamos ser sinceros, no futebol mundial. Acho que para a Premier League, sim, um baita de um zagueiro, né? A gente sabe disso. E o City fez bem em renovar, porque tá difícil pro City aí com esse problema do fair play financeiro. Pode se complicar nessa temporada, hein? E ficar sem contratar caso seja penalizado pela liga lá de esportes lá da Inglaterra, né? E tá um rumor muito forte no mercado brasileiro sobre a contratação de Dybala pelo Flamengo. Segundo o Jorge Nicola, ele disse que Dybala é o sonho da diretoria do Fla. E o Felipe Luiz já deu carta branca para a contratação do Dybala. O Flamengo tá com dinheiro e pretende contratar ainda mais jogadores nesse mercado. Então o Dybala poderia chegar. Já tentaram trazer em outras vezes e acabou o Dybala dizendo que não vem jogar no Brasil. Inclusive outros times tentaram a contratação dele. Mas agora o Flamengo vem com tudo. José Boto aí tenta então de tudo a contratação de Dybala pro elenco do Flamengo, hein? Já pensou como seria a chegada do argentino aqui no Brasil? E o Arsenal dá uma cartada na frente do Liverpool para tentar a contratação de Isaac do Newcastle por 150 milhões de euros. Seria a contratação mais cara do futebol mundial nos últimos tempos, né? A gente não teve nenhum jogador tão caro assim e ele chegaria então como o jogador mais caro dessa janela e também de todas as outras, pelo menos as 3 últimas. Acredito que ele seria o jogador mais caro do futebol mundial atualmente. Lógico que perde aí pro Vini Júnior, mas a gente vai ver que o Real Madrid colocou valor na venda do Vini também. Vamos ver se bate com os valores do Isaac. Vamos ver agora se o Newcastle resolve liberar o jogador, já que pro Liverpool eles não liberaram, hein? Segundo o jornal Defensa Central, lá da Espanha, Haaland teria como prioridade a transferência ao Real Madrid e o seu staff já teria conversado com a diretoria do Madrid por uma possível transferência. Olha só. E aí o City já tá se mexendo para tentar manter ele por lá. Lógico que ele tem um contrato muito longo com a equipe do City. Não foi divulgado como seria essa venda, se podem vender, valores, nada disso. Apenas que ele gostaria de sair e jogar com Kylian Mbappé, segundo o jornal espanhol, hein? E aí complicou porque o Vini Júnior, a gente sabe que tá por lá, Kylian Mbappé, Rodrigo, e tá um comentário geral da venda dos brasileiros, que a gente vai falar agora sobre a venda do Vini Júnior, e por isso, segundo o jornal, o Real Madrid estaria pensando então em se desfazer aí dos brasileiros, principalmente do Rodrigo, mas o Vini Júnior também seria colocado à venda. Segundo o jornal espanhol, o Vini Júnior foi colocado à venda pelo Madrid e já estipularam até valor para vender o craque, né? Na faixa de 150 milhões de euros seria o valor para liberar o Vini Júnior para o mercado. Isso para começar uma conversa. E isso a gente sabe que a Arábia Saudita já esteve disposta a pagar, mas o Vini não quer ir para lá. Por que o Real Madrid está tentando aí forçar uma venda do Vini Júnior? Para tentar forçar a renovação com valores mais baixos. A empacada renovação do Vini, ele que tem contrato até 2027 com a equipe do Real Madrid, e aí a equipe do Madrid tentaria forçar a barra para ver se o Vini renova por valores mais baixos, senão vai vender o jogador. A gente tá vendo que o Diário Marca, torcida, muita gente cobrando o Vini Júnior pelo fraco desempenho que vem apresentando no Mundial de Clubes e agora no início já da temporada, na parte de amistosos também. Ninguém tá gostando do futebol do Vini desde a última temporada, e muito menos o Florentino Pérez. E o jornal também diz que já teria aí uma conversa com o Vini ao pé do ouvido para tentar ver o que tá acontecendo. E aí, meu amigo, sabe como é que é, né? Ou joga ou tá fora. O Real Madrid não aceita perder valor de venda pro jogador, já que se complicou muito com alguns jogadores no passado. E agora, se o jogador tá meio mal, caindo, eles preferem vender. Perderam muito dinheiro no Hazard, perderam muito dinheiro no Bailey. E agora eles não querem perder no futuro do Vini Júnior, que vem aí com o futebol em baixa, e aí eles querem
talvez já se desfazer de jogadores agora, como Rodrigo e Vini Júnior. Lembrando que eles não